A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Adultos, da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a editora do povo evangélico. É o primeiro trimestre de 2023, sob o tema Aviva a tua obra. Estamos na lição de número 13, lembrando que o nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato, líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Lembrando que na CPAD você compra materiais evangélicos para sua edificação espiritual. A loja aqui em São Paulo agora está ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belenzinho, e no térreo do novo templo tem a livraria da associação, sob a liderança ali do pastor Silas, onde você também encontra materiais evangélicos. E lógico, a livraria online, nossa livraria do pastor Fernando, a Provix Mercado Shops, ali também, você pode fazer o seu pedido com o pastor Fernando, de Bíblias, de comentários bíblicos, tá? Faça o seu pedido, compre online e receba diretamente na sua casa. Você comprando na Provix, Mercado Shops do pastor Fernando, você está contribuindo para o crescimento deste canal e a manutenção desta obra. Lembrando que aqui embaixo tem um telefone, o número São Paulo 11, o celular 98915 6905, e ali é a chave Pix. Você também, se puder e quiser fazer uma contribuição para esta obra, faça um voto com Deus, mande a sua contribuição, seja um membro doador e nós estaremos, a minha equipe, eu, pastor Fernando e a equipe, estaremos orando por você, apresentando suas petições a Deus. Também nesse número de WhatsApp você pode nos adicionar e receber diariamente uma pequena reflexão bíblica de 2 minutos e 15 aproximadamente, acompanhado de uma oração. Você será colocado nos nossos grupos de transmissão e diariamente você receberá essa reflexão bíblica para edificação espiritual. Lembre-se, deixe o seu joinha para nos ajudar, para fortalecer o canal. Compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas. Se inscreva no canal. Incentive outras pessoas também a se inscreverem no canal. E deixe aqui embaixo o seu comentário, a sua observação. Dê um glória a Deus, um Deus te abençoe, uma paz do Senhor, para que nós saibamos que você está vivo e atuante também no reino de Deus. Vamos à nossa última aula desse trimestre, a lição número 13, do dia 26 de março de 2023. O tema é Aviva, ó Senhor, a tua obra. Lembrando que essa lição é a lição de adultos. Tem a lição de jovens também, você pode assistir, mas essa daqui é a lição de adultos. O texto áureo está em Abacuque 3:2, que diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. A verdade prática diz o seguinte: é vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. Então, é da vontade de Deus avivar a sua igreja, avivar a sua obra na terra. A leitura bíblica em classe está em Abacuque 3, do verso 1 ao 2 e do 16 ao 19. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu.
a sua voz tremer os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Nós temos aqui como objetivos desta lição, primeiro, apresentar o clamor pelo avivamento do profeta Abacuque. Segundo, enfatizar a palavra de Deus como elemento fundamental do avivamento. E terceiro, conscientizar a respeito da necessidade de um verdadeiro avivamento. A palavra-chave aqui é aviva. Aviva, avivamento. Vamos à introdução. Encerraremos então esse trimestre com o clássico texto do profeta Abacuque. Nele, o avivamento indispensável à igreja do Senhor Jesus está revelado. O clamor do profeta por um avivamento para o seu povo deve ser o clamor da igreja nestes últimos dias. Nunca houve uma necessidade tão premente ou urgente de a igreja visível ser poderosamente avivada por Deus. As forças do mal tentarão pará-la, mas não prevalecerão, porque Jesus Cristo é o dono da igreja. No primeiro tópico, nós temos aí o clamor pelo avivamento, a intercessão angustiada do profeta. Veja o que diz o texto, Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá. Então ali a iniquidade, o pecado estava uma coisa horrível. Como um mensageiro de Deus, o que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração, que é o nosso papel. Além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral do seu povo. Parecia que Deus não estava fazendo nada, e isso estava incomodando o profeta Abacuque. Então o profeta clamou a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante da violência, diante da iniquidade, diante da destruição, da contenda e do litígio que via diante dos seus olhos. Então, Abacuque, ele questionou a Deus, ele entrou em conflito com Deus em oração, de maneira lógica, respeitosa, mas mesmo assim questionando o porquê de tudo aquilo estar acontecendo. Eu estou aqui aproveitando já para procurar o livro de Abacuque, para nós podermos seguir aqui na sequência. Um dos profetas menores, né? Mas eles ficam grudadinhos um no outro, e a gente precisa, com muita paciência, procurar o profeta Abacuque. Isso, está aqui depois de Naum e antes de Sofonias, né? Você nunca ouviu falar que tem Sofonias na Bíblia, você está pior do que eu então. Então veja que ele questiona Deus sobre tudo isso que estava acontecendo. Do versículo 2, né? No Abacuque 1, do versículo 2 ao 4, ele fala:
Até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Eu estou lendo nessa Bíblia maravilhosa, Nova Almeida Atualizada, da Sociedade Bíblica do Brasil. Então veja, ele estava presenciando vários tipos de injustiças e contendas e ele vai questionar a Deus. Número 2, a aparente indiferença de Deus. Olha o que ele diz: não há indiferença de Deus à impiedade do homem, ou seja, Deus não é indiferente. Na verdade, por causa de sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, ele não age com juízo agora. Ele não faz isso imediatamente. Por isso, Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar o homem. Mas, infelizmente, a maioria dá as costas para Deus. Entretanto, agora vem aqui a manifestação do juiz de Deus. Entretanto, haverá um dia em que ele responderá a todos os que desprezam sua palavra, conforme está escrito: os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Salmo 9 e o verso 17. Então, não há indiferença. Deus, ele é amor, ele é justiça. Então, essas duas faces de Deus, elas se manifestam através da misericórdia de Deus. Deus dá tempo para o ser humano se arrepender, porque as misericórdias de Deus, elas alimentam essa situação. Para nós, parece que Deus não está fazendo nada, mas Deus está dando a oportunidade para o homem se arrepender. Essa é a manifestação do amor de Deus. Mas há um dia em que o juízo de Deus é executado, a justiça de Deus é colocada em prática. E aqui o Salmo 9,17 diz que os ímpios, aqueles que praticam a maldade e não se arrependem, e todas as pessoas que fazem isso, que se esquecem de Deus, que não querem saber de Deus, diz o texto, serão lançadas no inferno. Aí vem a justiça de Deus. Número 3, a resposta pronta de Deus. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus ou os babilônios para contrapor-se aos pecados e iniquidades de Judá. Então veja que do capítulo 5 ao 8, apesar de estar aí HB, né? Mas do 5 ao 8 vem a resposta de Deus. Houve um equívoco aí, em vez de ele colocar HC, ele colocou HB, Hebreus 1, capítulo 1 de 5 a 8. Na verdade é HC, Abacuque, tá? Capítulo 1 de 5 a 8 é a resposta de Deus. Ele fala: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia.
que se precipita para devorar. Aqui está falando do juízo de Deus. Olha o que ele fala aqui, o comentarista. Ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus, ou os babilônios, para contrapor-se aos pecados e iniquidades de Judá. Os caldeus seriam a espada de Deus, seria um instrumento que Deus iria usar, o chicote dos céus, para fazer Judá repensar seus maus caminhos e se converter de suas impiedades, que já ultrapassavam os limites da tolerância divina. Ou seja, a tampa da misericórdia de Deus, ela já tinha estourado. É o que diz aí, de novo, houve um erro aí, é Abacuque, é HC 1, de 8 a 11, e o versículo 13, é HC, não é Hebreus, tá? É Abacuque, HC. Ainda que parecesse inerte, na verdade Deus estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos, mas seu povo não se lembrou, o povo não se arrependeu, o povo não aproveitou o tempo da misericórdia de Deus. Então, Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo. Está em Abacuque 2 e 2. O autor, quem digitou Hebreus, né? Mas é HC, não é HB. 2 e 2 ele diz: escreva a visão. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Então era para o profeta escrever e alertar o povo que agora o juízo de Deus viria porque o povo não se arrependeu. Então Deus responde ao profeta. Quando ele começa o capítulo 1, Abacuque, Abacuque faz os questionamentos a partir do versículo mais para frente, a partir do versículo 5, se não me falha a memória, isso vem a resposta de Deus para Abacuque. E agora, no capítulo 2, Deus manda Abacuque escrever no outdoor. Naquela época já tinha outdoor. Escreve bem grande, que é para o povo saber que o meu juízo está a caminho. Ele coloca aqui um adendo, ampliando o conhecimento, na Bíblia de Estudo Pentecostal, que é a Bíblia que eu costumo usar. Ele coloca assim: Deus não fica indiferente, escreve a visão. No capítulo 2, Deus responde a Abacuque acerca da predominância do mal no mundo e do possível aniquilamento dos justos. Ou seja, muitos justos iriam morrer, mas lógico, salvos, iriam para o céu. O Senhor declara que viria um tempo em que todos os ímpios haveriam de ser destruídos e que os únicos a ficarem firmes seriam os justos, o remanescente, os que se relacionam com Deus através da fé, a fé bíblica, a fé verdadeira. Então veja que Deus, ele não está inerte, ele não está parado. Resumindo então esse tópico primeiro, o clamor por avivamento passa por um momento de angústia diante de Deus, que não se mostra indiferente para responder. Nós, na sociedade brasileira, estamos precisando urgentemente buscar de Deus um avivamento, porque estamos vivendo corrupções em todos os níveis da sociedade, violências em todos os níveis, coisas insuportáveis estão acontecendo. E às vezes parece que os crentes estão paralisados. Nós precisamos botar nossos joelhos no chão e voltar a buscar um avivamento da parte de Deus. Tópico número 2, o avivamento
pela palavra. Agora vai doer em algumas pessoas que só querem aqueles cultos de cantoria, de bateção de palma, só promessa, só coisa boa. Agora vai doer um pouquinho. Ouvir a palavra de Deus. Em sua oração, Abacuque disse: ouvi, Senhor, a tua palavra. Abacuque 3:1. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quanto ao objeto de sua oração. Deus falou e Abacuque o ouviu atentamente. É preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Quando Deus fala, nós precisamos ouvi-lo. É necessário que em todo culto haja a exposição minuciosa da palavra de Deus. E os crentes precisam ter educação e respeito para ouvir a palavra do começo até o fim. Infelizmente, nas igrejas, é um tal de na hora da pregação ir no banheiro, ir beber água, é gente saindo para os corredores para conversar, para fazer negócios. Como é que é isso, gente? Que falta de reverência e respeito com a palavra de Deus que está sendo pregada. Abacuque não, ele ouviu tudo que Deus falou. Segundo, temer a Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. Ele reverenciou, ele respeitou. É preciso ouvir a Deus e temê-lo. Não pode haver avivamento sem temor ao Senhor. Olha o que ele diz aqui, o Salmo 111:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Precisamos ressaltar, porém, que o temor do Senhor nada tem a ver com medo, com pavor ou com terror. Não é esse o sinônimo aqui para temor. A expressão remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida. Um sentimento de profundo respeito diante do Criador. Quantas pessoas debochando de Deus, debochando do Criador. Quantas pessoas não reverenciam mais a palavra de Deus. Igual eu acabei de falar, às vezes na hora da pregação, a pessoa vai para o banheiro, a pessoa vai beber água, a pessoa vai conversar nos corredores e não fica prestando atenção. Isso é falta de temor a Deus. É a palavra de Deus que está sendo ministrada. Logo, ter um estilo de vida que reverencia ao Senhor é o princípio da sabedoria do crente. Reverenciar a Deus, respeitar a Deus, respeitar a palavra de Deus, respeitar a casa de Deus. Tudo isso é temor ao Senhor. Número 3, o clamor então pelo avivamento. Abacuque roga a Deus que avive a sua obra. Ele vai citando aí, de novo, ele colocou Hebreus 3:2, é Abacuque 3:2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3:2, ou HC 3:2 e não HB, que é Hebreus. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente, ouviu sua palavra com temor e clamou a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. O profeta fez 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do seu povo. Quais são? Primeiro, ele pediu o avivamento para a sua obra, para o povo de Deus, pediu para que Deus notificasse a sua obra, anotasse, tá? E pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira, ou seja,
que não executasse 100% do juízo, mas abrandasse um pouquinho esse juízo, que tivesse misericórdia, porque a ira, ela é destruidora, né? Finalmente, o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança, fé e otimismo. Está lá em Abacuque 3, 17 e 19. Agora a grafia está certa, HC e não mais HB. Então, ele demonstra, mesmo sabendo do juízo de Deus que chegaria, que ele ainda podia ter esperança, que ele podia ter otimismo, porque as misericórdias do Senhor são infinitas, e para com os justos e com o remanescente, Deus executaria ainda a sua misericórdia. Então, resumindo o tópico 2, o avivamento pela palavra de Deus produz temor ao Senhor. Pela sua palavra, o povo de Deus deve clamar por avivamento. Então, todo avivamento, ele nasce do amor e reverência à palavra de Deus, à exposição da palavra de Deus. Então, na sua igreja, valorize o momento da exposição da palavra de Deus. Preste atenção quando o pregador estiver ministrando a palavra. Você que é pregador, que é ensinador, que é pastor, tenha tempo para a palavra, dê tempo para a palavra na sua igreja, e você vai ver o avivamento espiritual que vai acontecer na sua igreja, na sua comunidade. Mas é preciso que a palavra de Deus, ela tenha espaço para ser ministrada, para ser deixada no coração da comunidade, do povo de Deus. Vamos ao número 3. Avivamento, questão de vida ou morte. Se a igreja não receber um reavivamento ou um avivamento da parte de Deus, essa igreja morreu. Essa igreja, definitivamente, ela vai morrer. Olha o que diz: o clamor pela misericórdia de Deus. Além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente, a nação que não se arrependia, que não se consertava. Era uma questão de vida ou de morte. Por isso ele suplicou: na ira, lembra-te da misericórdia. De novo ele colocou aqui HB, é HC 3:2, Abacuque 3:2 e não Hebreus 3:2. Então ele falou: na ira, lembra-te da misericórdia. O profeta sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria ante ao peso da mão do Senhor sobre suas maldades. Então, o profeta, muito sabiamente dirigido pelo Espírito Santo, orou ao Senhor: lembra-te da tua misericórdia. Ou seja, não vem só com a tua ira, com o teu zelo, com a tua justiça. Não, vem com a misericórdia também. Porque senão o Senhor vai destruir todo mundo. Ninguém vai conseguir sobreviver debaixo do peso da tua justiça. É isso que o profeta Abacuque está dizendo. Número 2, Deus é misericordioso. O profeta Abacuque, que sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Então ele já tinha feito confissão de pecados. Deus, ele é misericordioso. A Bíblia relata o episódio de Davi, que preferiu cair nas mãos de Deus por causa das suas misericórdias. Ele diz lá em 1 Crônicas 21:3: caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Ele sabia que os homens não têm misericórdia, né? Maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus teve o profeta Jeremias, quando declarou: as misericórdias do Senhor são a causa
de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3:22. Então, as misericórdias de Deus, elas são infinitas. Deus, ele é misericordioso, porque Deus, ele é amor. Deus, ele é amor. Mas há um tempo, há uma tolerância e há um tempo para a manifestação também da justiça de Deus. Então, número 3, clamemos a Deus. Atualmente, podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica. Ela é generalizada. Em grande parte, não há mais o menor sentimento de vergonha e pudor. As coisas agora estão às claras. A abominação ela é galopante na nossa sociedade. A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas está institucionalizada com apoio legal. Então, as coisas horrorosas agora, elas estão se tornando lei, como, por exemplo, a eutanásia, o direito da pessoa cometer um suicídio assistido. Tá? Isso agora é lei, é direito. O aborto foi legalizado. Então, tudo isso daí é a lei trabalhando a favor dessa corrupção, dessa imoralidade galopante. Há poucos anos, governos culturalmente autoritários incluíram em suas agendas a institucionalização do aborto, conforme acabei de falar, do falso casamento gay, entre aspas, e da ideologia de gênero. Ainda mais há igrejas que, dizendo-se cristãs, aprovam essas abominações. Então, tem igrejas que se dizem cristãs, que elas apoiam essas imoralidades e aberrações que estão ocorrendo no mundo. A pretexto de serem igrejas inclusivas, aceitam a depravação moral como norma e realidade posta. Então, eles estão achando que isso é normal, alegando que Deus é amor e por isso não exclui ninguém, se esquecendo da outra face do amor, que é a justiça de Deus. A Bíblia, porém, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Certamente o juízo de Deus não tardará. Salmo 9:17, que nós já lemos, que aqueles que se esquecem de Deus, aqueles que praticam a impiedade, serão um dia lançados no inferno. Portanto, devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3:10, de novo ele colocou aí HB de Hebreus, mas é HC 3:2. Na ira, lembra-te da misericórdia. Resumindo, o avivamento é questão de sobrevivência espiritual do cristão. Ou a gente é avivado, ou a gente aceita o avivamento espiritual na nossa vida, na nossa igreja, ou a gente morre espiritualmente. Assim, nós concluímos a lição número 13 do dia 26 de março de 2023, cujo tema é: aviva, ó Senhor, a tua obra. Que nós possamos, juntamente com esses autores que nós estudamos, essas 13 lições, começar a clamar a Deus. Se você já não está clamando, eu te convoco a clamar a Deus por um avivamento espiritual para a nossa nação. Parabéns a você, aluno e professor, que conseguiu vencer essas 13 lições aqui junto comigo, junto com o pastor Fernando e com a nossa equipe. Receba o nosso abraço, uma paz do Senhor bem forte. Não se esqueça de deixar o seu gostei para nos ajudar aqui nesse canal.
Faça algum comentário aqui nessa 13ª lição sobre o que você achou desse trimestre. E na medida do possível, eu e o pastor Fernando iremos responder, né? Se tiver algum questionamento, algum posicionamento, nós iremos também, permitindo Deus, nos manifestar. Mas faça isso aqui nos comentários, será uma honra lê-los, será um prazer saber que você está nos acompanhando, tá bom? Diga aqui nessa última lição, eu venci. Manifesta aí que você venceu. Aliás, você assistiu às 13 aulas, você merece, nós merecemos. Escreva aí, eu venci, em nome de Jesus. Um abraço apertado, deixe o seu gostei e a paz do Senhor. E até o próximo trimestre, se Deus quiser.